Hoje vamos continuar as nossas reflexões sobre a Renascença. A Itália foi o berço da Renascença, especificamente Florença. A cidade de Florença, na Itália, foi o berço do Renascimento. Isso se deve a vários fatores. A estrutura de poder começa a centralizar-se nas cidades. Lembrando que a Idade Média era uma idade profundamente rural. Agora, nesse período da Renascença e principalmente Itália, as pessoas vão se voltar cada vez mais para as cidades, para o comércio. Isso vai favorecer a questão artística em Florença. Nesse sentido, a arte renascentista funcionava como ponto de convergência do orgulho cívico e do patriotismo. Os membros da elite urbana tornaram-se patrono das artes, oferecendo apoio financeiro a artistas e escritores promissores. A igreja também financiou muitos artistas. O resultado desse mecenato de papas e patrícios foi uma explosão de criatividade artística. Agora vamos falar da perspectiva renascentista. A sociedade renascentista caracterizou-se por uma crescente perspectiva secular. Na Idade Média, a perspectiva era mais clerical. Agora, o secularismo é que vai dominar todos os âmbitos da sociedade. O Renascimento se afastou da perspectiva espiritual medieval, ficando cada vez mais terreno, material e mundano. O homem renascentista é fascinado pela vida da cidade e quer desfrutar dos prazeres terrenos que o seu dinheiro podia obter. O homem renascentista vai centralizar no humano. Os mercadores e banqueiros ricos se afastaram da preocupação medieval com a salvação da alma. O individualismo foi outra característica da Renascença. A elite urbana buscava afirmar sua própria personalidade, demonstrar seu excepcional talento e obter reconhecimento por suas realizações. Menosprezando a humildade cristã, os indivíduos da Renascença se orgulhavam de suas habilidades e realizações mundanas. Uma das características do Renascimento será o humanismo. O que é de fato o humanismo? O humanismo é colocar o homem no centro de tudo, não mais Deus. O homem medieval buscava a salvação da alma, centrava sua vida em Deus. Já o homem renascentista procurava cada vez mais os bens terrenos e materiais. O humanismo tem por característica louvar o conhecimento e as façanhas humanas. Por isso, os humanistas renascentistas cada vez mais se voltavam para os clássicos romanos e gregos. Um dos primeiros humanistas foi Petrarca, que nasceu em 1304 e morreu em 1374. Por isso, Petrarca é chamado e conhecido como o pai do humanismo. Mudanças do pensamento político. Na Renascença, toda a estrutura política vai ser pensada de modo diferente de como o homem medieval pensava a política. Um dos renascentistas que vão se destacar é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um pensador político renascentista que considerava que a tradicional teoria política, voltada para os propósitos cristãos, ideal típico medieval, não poderia explicar a política adequadamente. Para Maquiavel, no âmbito político, as questões morais de bem e mal devem ser eliminadas. Sustentava que o príncipe podia utilizar qualquer meio para salvar o Estado quando sua sobrevivência estivesse em jogo. Para Maquiavel, os príncipes deveriam ser indiferentes às considerações morais religiosas. Assim, se a situação o exigisse, o príncipe poderia violar acordos feitos com outros governantes, voltar atrás na palavra dada aos súditos e recorrer à crueldade e ao terror. Veja como isso se distancia completamente da visão medieval. Para o homem medieval, a moral não é negociável. O certo é certo e o errado é errado. Antes, sofrer do que infringir uma lei moral, infringir uma lei de Deus. Para Maquiavel, isso é uma bobagem. O príncipe, ou seja, o rei, pode sim, dada a necessidade, romper com completa moral, romper com o que é certo e errado. Ou seja, ele pode efetivamente fazer o mal se isso for necessário. Assim, a visão de mundo renascentista vai se distanciar, ou mesmo se opor, à visão cristã medieval. Com seu
humanismo e mesmo sua visão política, os renascentistas vão se distanciar completamente do medievo.